O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia a multidão. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que o tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém, Jesus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? Irmãos, vocês prestaram um pouquinho de atenção na primeira leitura? Jeremias, um grande profeta do Senhor. Jeremias, dos profetas todos, foi apelidado carinhosamente como aquele que era um pouquinho mais melancólico. Era aquele que se assustava um pouquinho mais, falava com uma certa opressão, mas na verdade ele era um homem muito cheio de fé, esse profeta Jeremias. E nesse capítulo 30, aqui está todo o jogo da morte contra toda a humanidade. Se vocês prestarem atenção, Deus mandou um recado para todos nós através do profeta, começando pelo povo de Israel, dizendo: a vossa culpa de pecado, ela não tem paga, não tem jeito. Vocês podem gritar e nada vai acontecer. Vocês podem agora dizer que vão mudar, mas eu não vou dar mais ouvidos a vós. Quer dizer, se vocês prestaram bem atenção no começo todinho da fala de Jeremias, o profeta, a palavra é exatamente essa: ninguém
pode salvar mais vocês. Ninguém mais. A intolerância ficou tão grande que agora não tem mais como salvar esse povo. Mas logo no parágrafo do meio seguinte para o final, Deus muda de ideia. E ele vai dizer que das tendas de Jacó nascerá uma nova sociedade, e no meio de vós sairá alguém que será fiel a mim, a ponto de acontecer algo que eu vou mudar a vida de todos. Olha Deus falando, ele mudou de ideia. Aí sim, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. De quem Deus estava falando aqui? Desse alguém que sairia do meio de vós e seria fiel a mim. A promessa, o esperado do povo de Israel todinho, que um dia viria o Cristo, o Messias, Jesus, o Senhor, e Deus cumpriu isso. Só Ele, é por causa dele, que será esquecida a culpa eterna, que Satanás colocou como jugo no coração dos homens. Só Jesus, e por causa dele, ele abrirá o mar, que estava fechado. Então, a primeira leitura está falando, de uma maneira longe, aquilo que aconteceu. O Salmo 101, que a gente acabou de ler agora, já está dizendo: alegrai-vos, ficai contentes, porque Deus tirou a culpa do meio de vós. Olha, vai juntando. Irmãos, todas as meditações nossas aqui, nesses últimos tempos, que Deus veio me inspirando no meu coração também, e para mim também, dizendo que o Senhor, aquilo que Ele prometera, Ele cumpre. E não cumpre no nosso tempo, cumpre no tempo necessário. E outro dia eu explicava para vocês o que significa o tempo necessário. O tempo necessário são aquelas palavras, aqueles palavreados da Bíblia que fala de 40 anos, 40 dias, depois de 40, o que significa esses termos matemáticos na Bíblia? No tempo necessário, quando chegar o tempo de Deus, quando Deus falar, agora chegou o tempo, é agora que eu vou agir. Primeiro eu deixo, primeiro, como diz no dito popular nosso aqui, como o garoto que empina a pipa, primeiro eu dou linha, depois eu seguro e puxo. Então Deus fez isso. No tempo necessário, Deus vem ao nosso encontro, para tirar aquilo que ninguém mais podia fazer. Quem é que poderia tirar nossa culpa? Ninguém. Então Deus mesmo falou: eu vou caminhar no meio de vós, e do meio de vós sairá alguém. Claro, Deus se encarna, Deus se encarna. Então no meio de nós, de Maria, do ventre da mãe, Nossa Senhora, a santa, a pura, a cheia da graça, é dela que vem o Salvador, este que Jeremias está anunciando, este, Jesus. O nome de Jesus tem o poder, o nome de Jesus é santo, 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 o nome de Jesus é glorioso. Nós aprendemos no domingo que significa glória, ou glorioso, significa aquele que é eterno, aquele que não se acaba, jamais acabará, jamais. Como diz, céus e terras passarão, mas a sua palavra é eterna, é glória. Nós aprendemos isso no domingo agora, que diz que tudo é vaidade. Na Bíblia, vaidade significa aquilo que acaba, aquilo que acaba. Nós vamos acabar, tudo vai passar. Deus é glória, Deus é para sempre, Deus é eterno.
Então, Deus cumpriu. E a grande palavra é essa aqui: fé. Hoje no Evangelho, o Senhor nos aponta um termo muito importante. É o enredo da nossa vida, da sua e da minha. Nós estamos nessa barca de Jesus. Qual é a barca de Jesus? Os sacramentos que eu e você nós recebemos. O santo batismo, o sacramento eucarístico, que é o corpo, sangue, alma e divindade dele. Os sacramentos do crisma, o sacramento da confissão. E todos nós temos essa marca. Então nós estamos dentro da vida de Cristo. Então a gente usa meios para explicar. Nós somos como uma barca, estamos todos a caminho. O mar, quando Deus fala entra na barca, significa, é Deus já começando a agir, quando abriu a boca lá do profeta Jeremias para dizer, eu vou mudar essa história, eu mesmo vou levar o meu povo a ser curado da morte eterna. Começando assim, entra na barca, quer dizer, entra no meu coração. A barca é a vida de Cristo, gente. E você faz parte dela e eu também. Nós fazemos parte da vida do Senhor. Veja, o padre está fazendo aqui estou descortinando o evangelho de hoje. A barca é Deus. E nós estamos na vida dele, com a vida dele, por causa dos sacramentos. Começando pelo batismo. Temos a vida dele. E quando ele fala, entra na barca, e aí a barca, essas 3 horas da manhã, é esse tempo doído que você está passando e eu também, que nós estamos passando, essas 3 horas da manhã, é o tempo da grande tribulação, e nós já estamos passando. Os ventos, o mar é enfurecido. Veja, é onde nós estamos. O mundo está enfurecido. O mundo está perdido, enlouquecido. E nós estamos onde? Por enquanto neste mundo, mas na barca de Cristo. E a ponto de dentro da nossa própria vida, casa, história, respinga os ventos e as ondas dentro. Na minha vida, na minha história, na minha família e na sua, na vossa. São aquelas respingos da noite, do mar bravio, consequências do mal. Mas veja, o Senhor, Jesus que é Deus, Ele é Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Eles estavam orando, e orando ele viu, ele mandou, atravesse para o outro lado. O que é essa palavra? Atravesse para outra margem. Hoje estamos nesse mundo. Qual é o mando de Deus para arrancar nós daquele pecado mortal que não tinha mais nenhuma fiança? É a gente atravessar com a vida dele, atravessa o mar da morte para chegar na vida plena. Temos a vida dele, mas não é plena ainda. Plena é o céu. Então, atravesse com a barca para o outro lado. Então nós estamos atravessando. Estamos embora, estamos indo. No meio dos furacões dessa vida aqui. O Senhor ele gosta muito de usar as parábolas para explicar o nosso hoje. Mas, esse Pedro, que nós muitas vezes agimos exatamente como ele, é uma figura emblemática sobre o repertório da minha vida e da sua também. Que ora diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, que veio para nos salvar. Mas ora nós estamos cheios do demônio. Não,
que não lhe aconteça isso, Senhor. E aí vem aquela resposta: vai para longe de mim, Satanás. Tudo isso acontece comigo e com você. E de repente, na hora das angústias da vida de hoje, na minha vida, na minha história e na sua, na vossa, a gente muitas vezes se apavora. Eu não vou aguentar, eu vou ser sucumbido nessa travessia, nós não vamos chegar lá, eu não consigo, é muito duro, Senhor. Veja, respingou em mim, caiu, está caindo o mar dentro dessa barca, dentro de mim. Estou com medo, Senhor. E Jesus diz, e está sempre dizendo, não é que ele disse, ele diz: não tenhas medo, sou eu. Porque quando nós oramos e clamamos no comecinho da missa: vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida. Eu quero renascer, eu quero ter esta vida toda sua, dirigindo a minha vida. Vem, Espírito Santo, porque Jesus diz: sou eu. Senhor, então, dai-me a tua vida, Senhor, ajuda-me a andar até ti, a andar como o Senhor anda. E Jesus vai dizer: vem. E aí, quando eu experimento, eu começo a me empolgar, eu começo a andar, eu consigo sobreviver no meio de perdas, de perseguições, de doenças, de uma política monstruosa. Eu consigo. Mas tem horas que eu não aguento e aquilo se torna tão forte, a perseguição, e eu começo a sucumbir, como a uma grande multidão desta barca também sucumbe. Senhor, salva-me. E o Senhor vem e segura na mão e faz essa palavra. Aqui, você que se coloca aqui a palavra homem, mas é a espécie humana, é o corpo dele, homens no sexo masculino e as mulheres, o sexo feminino. Então ele usa um termo: homem de fé apequenada, porque duvidastes. Gente, isso daqui é uma palavra que ela tem que ser o agora da minha vida, tem que ser no hoje e no agora da minha. Por que eu estou duvidando? Porque a gente duvida. Olha, a gente acaba de olhar para trás e ver as maravilhas que Deus já fez na minha vida. Só que nós somos tão inconstantes que daqui a pouco vem mais uma jorrada de água desse mar da vida contra mim ou na minha casa, que eu começo a dizer: Senhor, por quê? Senhor, nós vamos morrer, eu vou morrer. E ó, a gente começa a sucumbir. E o Senhor está dizendo para você e para mim: homens de fé pequena, por que duvidas? Aqui isso precisa ser um mexilhão dentro de mim e de você, precisa mexer. É um Deus que não se conforma dele ter nos dado a vida dele, porque não é a vida de um porco, não é a vida de um cavalo, não é a vida de um jumento, não é a vida de um ser humano, é a vida dele, de Deus, do Kyrios, aquele que é Senhor. E ele deu. E Deus, ele é tão bom que ele sabe que nós não temos condições de salvar a nossa vida. O que significa eu não tenho condições de salvar a minha vida? Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que me fere, um colega meu, seja ele qual for, no meu trabalho, no meu cotidiano de igreja, seja onde for,
Nós muitas vezes somos lesados e lesamos também o outro, claro, claro. Mas vamos lá, alguém faz mal para mim e vem fazendo. Eu não sou capaz de me salvar. Por quê? Porque eu não consigo perdoar. E Ele é tão generoso, Deus é tão generoso, que Ele não nos deixa sozinho. Eu darei a minha vida, eu darei o meu espírito, e Ele vos dará a graça de perdoar. Então, eu tenho a arma de Deus em mim, eu tenho as armas do céu em mim, mas eu duvido, eu me apavoro, eu me deixo, veja, eu deixo o meu eu, não Deus, o meu, o Marcos, homem, do jeito que eu vim do seio da minha mãe, eu deixo o Marcos, homem, tomar a frente, daí eu afundo, eu não consigo. Quando é que eu não consigo? Quando sou eu não consigo, Senhor. Pois é, por isso que a gente chega àquela conclusão: sozinho eu não posso mais. Só por Ti, Senhor, só em Ti, só em Ti, só em Ti, é Ele. Ele deu a vida, e essa vida não é qualquer coisa, é a vida. Marta, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Por que duvidas? Por que duvidas? Vamos dar um exemplo. A gente duvida porque nós vivemos uma falsa alegria. Nós não somos alegres quando a gente vive em nós. Nós somos de momentos. A pessoa verdadeira, que ela é alegre com o pouco que ela tem. Eu dei um exemplo no domingo. Eu tenho um exemplo que eu gosto de dar sobre um pouquinho de mim, né? A gente tenta explicar um pouquinho do nosso jeito. Sou fã do Elvis. Eu disse, o Elvis não era um homem feliz. Não era uma alma alegre. Ele tinha problemas seríssimos de depressão. Ele era bipolar. Já está diagnosticado. Mas você fala, mas esse homem não teve tanta coisa? Teve. Ele não teve um sucesso monstruoso? Teve. Ele não era um homem muito bonito? Era, na época dele. Pronto. Era. Mas o que aconteceu? Ele não era alegre. Por quê? Por um único motivo. Não porque ele não queria. Não porque ele não queria. Porque ele não se deixou verdadeiramente se encontrar pelo Espírito de Deus. Ele não se deixou. Porque ele tinha muitas coisas envolvendo a vida dele e ele se colocava na frente. Então ele não era verdadeiramente alegre. Um pobre, uma pessoa que tem uma casinha de aluguel, ele consegue ser contente. Verdadeiramente contente. Ele consegue ser contente partilhando com o outro. Uma pessoa alegre, ela é capaz de estar contente, e contente veja, em qualquer circunstância. Eu perdi alguém agora, eu choro, passo o meu luto de uma semana, pode ser até em 15 dias, muito doído, mas eu nunca perco a alegria no meu coração. Por quê? Porque a vida está em mim. Que vida? Cristo. E aí ele começa a nos colocar contra a parede. Por que duvidas? É fé que ele deu. Onde eu coloquei a fé? Onde está a minha fé? Onde ela está? Eu tenho, mas onde eu coloquei? Entende, irmãos? O nosso Senhor está cutucando a gente. Cutucando você, cutucando a mim. No mar da tua vida e no meu.
Não é porque nós somos, o Senhor não está nos acusando, Ele está dizendo, por que duvidas? Veja, não é uma provocação boa, é boa. Na verdade Ele está dizendo, ei, eu estou contigo, e ainda ages assim? Ainda se comporta assim? E ainda o teu coração se amedronta dessa maneira? Você se apequena tanto assim? Não, seja humilde, saia de você, saia da sua arrogância. Ser humilde, o que é ser humilde? É aquele que, como João Batista disse, atenção, o que é ser humilde? É como João Batista disse, que eu diminua e Ele cresça. Ele quem? Ele quem? Quem? Jesus. Ele deve crescer na minha vida. E eu Marcos, do jeito que eu vim do seio da minha mamãe, que eu diminua e Ele cresça. É aí que a fé vem. É aí que eu não duvidarei mais. É aí que eu verei a mão forte do meu Deus, em qualquer circunstância, no falecimento, no inesperado, naquele que me persegue, na falta de dinheiro, na traição de alguém. Eu não perco a alegria, porque a alegria vem do Senhor, vem do Espírito Santo. Então, irmãos, o Senhor Ele nos provoca, mas nos provoca como um pai que provoca o filho. Tenta de novo, você vai conseguir, tenta de novo. Você vai conseguir, tenta de novo. Ora, você não é meu filho? E achas que não vai fazer isso? Veja, ele está falando, eu te dei a minha vida, como não se levantarás? O Senhor nos levanta do mar furioso. Ele não nos tira, e nos tirou ainda não. Vai tirar você, vai tirar a mim, vai tirar a nós em breve. Nós não estaremos mais aqui, daqui a alguns dias contados, ou anos contados. Hoje mesmo, nesta noite, eu mandarei um anjo para te buscar, mas ele não chamou ainda não. Quando? Não sei, mas enquanto nós estivermos aqui, é no mar dessa vida, nesse turbilhão, e é aqui que a fé só é necessária. Lá no céu não precisa de fé, lá no céu, nós já estamos na plenitude, não precisa ter fé, já atingimos o merecimento eterno. Aqui não, aqui eu preciso ter fé, aqui eu preciso ser provado, aqui eu preciso diminuir, e Deus crescer em mim. Por isso as perdas, por isso o envelhecimento e as dores no corpo, por isso pessoas que nos perseguem e vão perseguir sempre, por isso existe inveja, por isso existe ciúmes, por isso existe assassinatos, por isso existe acidentes, por isso existe o inesperado, porque o Senhor Ele prometeu na boca dos profetas. Quem é que vai pagar a sua culpa? Qual é a culpa? Vamos lá, irmãos, qual é a culpa? Qual é essa culpa? Você cresce demais. Você é que cresce demais. A culpa é que eu tomei as rédeas da minha existência. Eu não preciso de Deus. Foi isso que o diabo contou. Você não precisa ouvir o que ele disse. Você pode ser um Deus. Você toma a tua decisão. Você sabe o que você deseja e que vai ser feliz. Você sabe. Não precisa de Deus. É o que o mundo faz. Aí, aqui. Isso é o mar. Vocês acham que o mar é o quê?
O que é o mar? É a ilusão de achar que eu tudo posso, por mim. Não eu diminuído, não eu Babel, eu crescido. Eu quanto mais eu subi, mais eu sou dono de mim. Isso aconteceu com você. Estou te revelando, e aconteceu comigo. Então o Senhor, Ele nos prova. Onde? Nesse mar. Ele vai tirar a gente do mar quando Ele der a ordem. Ainda não. Lembra quando Jesus nos ensinou, dizendo: queres me seguir? Quero, Senhor. O que Ele disse? Renuncia a si mesmo. Mas olha só, aí no mar. Não, Ele não falou aí no mar. Renuncia a si mesmo e continua no mar. Disse. Como Ele disse? Traduza. Quer me seguir? Sim, Senhor. Renuncia a si mesmo. Pega a sua cruz. Mar. Siga-me. No mar. Levando bordoada. Perdendo filho. Perdendo esposo. Perdendo mãe. Perdendo irmão. Perdendo trabalho. Perdendo a idade jovial. Pronto. Mas com alegria. Alegre. Alegre. Quem é que é alegre? Aquele que já deixa a vida de Deus acontecer. Como? Orando, se gastando, se pondo nele. Veja, retirando o externo da sua vida como prioridade e colocando prioridade o interno da tua vida. Deus está dentro de mim. Quando eu começar a fazer um desdém do externo, eu começo a prestar atenção em mim. O nosso querido Denis já vai cantar essa música, mas eu quero fazer uma revelação óbvia. Uma revelação. Muitas vezes o padre fez uma profecia. Pensa como você quiser. É uma revelação óbvia. Este século, qual é esse século nós estamos vivendo? Século 21? 21, não é? A humanidade, vocês vão dar um pouco de risada do que eu vou falar. O século que a gente está vivendo agora, com tudo que a gente está vendo, nós estamos vivendo o século de um início, de uma restauração no coração da humanidade para com Deus. Você fala, padre, mas o que é isso? É o contrário, sacerdotinho. Oi, é o contrário, padre. Esse século, nós estamos mais longe de Deus. Não, meus irmãos, nós estamos mais perto. Sabe por quê? Raciocina com calma. O homem chegou a um ponto que ele fala, eu tudo posso. Tecnologia, robótica, o imediato. Tudo que eu quero saber eu tenho. Tudo que eu quero ter, eu posso ter. Mas nunca, atenção aqui, vejam as pesquisas por baixo do tapete. A sociedade humana, não estou falando no Brasil não, é só analisar com calma, vocês vão ver esse diagnóstico. Nunca cresceu tanto e vem crescendo, ainda vai crescer mais, a valorização de buscar psiquiatras e psicólogos neste mundo atual. Raciocina com o padre. Por quê? Por quê? Porque o homem, de tanto prestar atenção no externo, no mundo, e tentar achar a resposta no mundo, a resposta da vida, a vida está aí fora, eu vou buscar, com o meu esforço, mas de tanto buscar, o homem está entrando em depressão. E o primeiro sinal que ele começa a perceber que a vida não está aí fora, está dentro. Por incrível que pareça,
é na procura dos psiquiatras e psicólogos. O que faz a ciência da psicologia? Olhar para dentro de você. O homem devagar, ele está mais próximo hoje, nesse século, da verdade de Deus no mundo espiritual do que vocês podem imaginar. E olha que a gente está vendo atrocidades, aberrações, ideologias, um disparate de esquizofrenia por aí, começando dentro da minha própria casa e se estendendo nos portões de todos os de vocês aí também. Você fala: meu Deus, o povo sumiu de ti, Deus morreu. Não, Deus não morreu não. Deus não morreu não, Deus está vivo, vivíssimo. A humanidade devagarinho, de tanta intercessão, de tantos terços, de tantas missas, de tantas súplicas, de tantos santos, os santos que estão no céu, com nós, os santos da terra, de tanto pedir, a humanidade devagar, não no nosso tempo, hein? Não no seu tempo, começa a buscar o interno. E onde Deus está? No interior do coração dos homens. A gente está, no primeiro momento, a gente quer buscar lá fora a felicidade. Eu quero buscar a felicidade viajando, eu quero buscar no sexo, eu quero buscar as respostas da minha vida no dinheiro, nos carros, nas mansões, nas fazendas, né? Aquela coisa toda. Aí começa a vir todas as bagunças da vida. Mas eu não sou feliz, eu não sou contente. Volta lá no Elvis. O que acontece comigo? Eu começo a usar remédio para dormir, não consigo mais, eu engordo, eu não emagreço, eu não aceito o que me acontece, eu não me aceito mais assim, eu não aceito envelhecer, eu não posso envelhecer, eu era tão lindo quando eu era novinho, eu não posso envelhecer. Vai para o psiquiatra, cara. É quando eu começo a ver que é uma ilusão. Domingo nós falávamos, tudo passa, e Deus dá linha, Deus vai dando linha, te dá liberdade, e a mim também, vai. Quer experimentar, experimenta, com dor, porque Deus é humano, também, Jesus, com dor no coração dele, mas não uma dor igual a nossa, uma dor de quem diz: vai para a barca meu corpo, entra, atravessa para o outro lado. E quando ele vê o nosso sofrimento, ele também se dói. É o corpo dele. Irmãos, nós estamos vivendo esse tempo. Ao mesmo tempo que ele é terrível, ele é um tempo da graça de Deus. Por isso que a gente fala, esse é o tempo da graça de Deus. Século 21. A humanidade está se aproximando. Quanto mais ela busca respostas nos consultórios terapêuticos, de terapias, para entender como é que eu vou lidar com meu filho assim, como é que eu vou dar com a minha filha assim, como é que eu vou sobreviver depois que o meu filho morreu assim, como é que eu vou viver sem dinheiro assim, depois que o meu marido morreu, como é que eu faço para sobreviver? Na verdade, o homem começa a perceber aos poucos que a felicidade e a verdadeira alegria não está aí fora, não está naquilo que eu posso fazer, mas naquilo que Deus tem. A vida de Cristo é a verdade. Vamos escutar um trechinho dessa canção. Presta atenção na letra dessa música, sobre a homilia que o Senhor está falando para nós. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço da tua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo.
tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar e a fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço da tua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: o que tendes medo, 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 o que tendes medo. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Que música, hein? Eu nem sabia dessa música, eu pensei que ele ia cantar outra. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Então vocês entenderam que o Senhor veio preparando através do profeta. Quem é que pode pagar a dívida no meio de vós? Somente o meu filho. E quem fizer a vontade dele, como a virgem disse, fazei tudo o que ele vos disser. Maria disse: fazei tudo o que ele vos disser. Quem segue Jesus, quem vive a vida dele, quem quer viver a vida dele, esse tem as tempestades acalmadas. Esse Deus vem visitar. É aí que Deus visita. Como disse João Batista, repito, que eu diminua, ele cresça. Que eu saia de mim, que eu saia do meu tempo, do meu modo, do meu jeito, da minha maneira de amar, da minha paixão, das minhas vaidades pessoais. Que eu saia, que eu abaixe, ele cresça em mim, ele cresça em mim. Essa é a palavra. É a palavra. E Maria dizendo: fazei tudo o que ele vos disser. Queres vir a mim? Renuncia a você. Aceita o que vive e acontece na tua vida. Você que está sofrendo, a Estela que está chorando, quebrada por causa do filho que foi embora 2 dias atrás. Sim, Deus tirou, acabou. Acabou a vida e a caminhada peregrina do teu filho aqui.
mas você está se afundando. E Jesus pega na tua mão e diz: mulher de fé apequenada, porque duvidas diminuir o meu jeito? Por que, Padre? Por que Deus fez isso? Não se tem resposta. Deus se adora. Deus é aquele que cresce em mim e eu diminua. Não tem resposta. Não cabe mais a minha perguntar nada, nada. Tudo que me acontece é para honra e glória. Tudo que me acontecer, se alguém me perseguir, entenda por que bateram no rosto de Jesus e ele virou o outro lado. O que significa isso? Eu não entendo. Mas se apanhei, mereço apanhar, porque a minha dívida não tinha paga. Tudo que me acontece, eu aceito. Dai-me apenas a tua vida, Deus, para eu ficar em pé, como a tua mãe ficou. Porque se fosse para eu me salvar, eu estava perdido. Então tudo que vem contra mim, a minha saúde, os meus, as minhas finanças, tudo que vem contra mim nessa tempestade de mar, eu mereço, Senhor. Eu não digo porque tu destes a vida, nós nos perdemos, Senhor. E dissestes pela boca do profeta: quem vos daria a paga? No meio de vós sairá das tendas de Jacó do meio de vós, que será fiel a mim e vos ensinará tudo. Ó bendito Deus glorioso, derrama, Senhor, teu Espírito em mim. Muda a minha vida, Senhor. Muda a minha vida. Muda a minha história. É isso que nós temos que pedir a Deus. Eu diminua, Senhor, me diminua. Pois é, o Senhor está diminuindo a gente, perdendo, ganhando, caindo, levantando. O Senhor está diminuindo, nos ensinando a se rebaixar, a ser humilde, a ter uma alma que só tenha um lugar: a vida eterna. A minha alma não foi feita para viver o supérfluo do mundo externo. A minha alma foi feita para o eterno. E para eu sair desta pancada, desse patamar que eu criei em mim, eu preciso aprender nesse mar, diminuir, perdendo a minha mãe, perdendo a capacidade de ter filhos. Não me casei, não tenho dinheiro, morreu meu filho. Diminua! Não, Senhor, que não lhe aconteça isso, que o Pai não lhe permita isso. Vai para trás, Satanás! Raciocine! Não, eu não quero que aconteça isso comigo. Abaixa-te, Satanás. Perguntaram para um santo padre no deserto, os padres que viviam no deserto. Quem foi que perguntou algo para ele? O demônio. O demônio foi visitar um padre no deserto, santo padre, e o padre mandou ele embora. Vai embora daqui, Satanás. E Satanás disse para o padre: antes me responda uma coisa. Satanás falando para o padre: o que significa quando Jesus disse que no fim ele iria separar os bodes, aliás, os cabritos dos bodes? Explica para mim, padre. Satanás falando isso. Veja que o padre já tinha mandado ele embora, né? Ele não foi na hora. Aí o padre disse: eu sou o bode.
O padre disse: eu sou o bode. Aí Satanás falou: por causa da tua humildade eu me retiro. Satanás, ele só sai quando eu me fizer pequeno de mim e Deus cresça em mim. Enquanto eu não admitir que eu faço parte desse mundo maléfico dos bodes, eu mereço. Eu mereço. Veja, o Padre está dizendo: se um dia Deus separar, Ele vai separar os bodes. Quem é? Sou eu. Sou pecador. Sou aquele que vive sempre grudado em mim. Tinha que ser no meu jeito. Eu nunca admiti perder nada. Não. Senhor, agora que Tu destes a vida para mim, tudo que nesse pequeno tempo de mar agitado me acontecer, eu mereço. Maria diz, ela foi a primeira a nos ensinar: faça-se em mim segundo o teu querer, nesse mar da vida, não eu. Por isso que o anjo a chamou com nome: ó cheia da graça. Não era cheia de si, era cheia da graça. Nós somos cheios de si. Então quando acontece alguma coisa miserável na minha vida, nesse mar, eu falo: por quê? Porque nós somos arrogantes, porque nós ainda respingamos arrogância, nós respingamos egoísmo. Eu e você, irmãos. Que Deus tenha misericórdia, Ele tem. Ele sabe que nós ainda estamos cheios de lamas, sujos, presos em nós. Não, Senhor, que não me aconteça isso. Por quê? Eu já disse, Deus não vai responder. Ele não vai responder. Ele já disse tudo. Vai aquela outra música. Somente em Ti construirei a minha casa. A letra dessa canção. Somente em Ti colocarei minha esperança. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti colocarei minha esperança. Pois só em Ti minha alma achou descanso. Achou descanso. Só em Ti eu pude respirar. Só em Ti minha alma achou descanso. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos. Só em Ti eu pude respirar. Quem souber cantar, canta rezando. O meu coração deseja Te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. O meu coração, Fala, povo de Deus, deseja Te encontrar. Como a terra seca anseia pela chuva. Jesus, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. aqui é meu lugar, Jesus. O meu coração Canta, povo de Deus. deseja Te encontrar. Canta. Como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, Vem, Espírito Santo. pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Vamos cantar junto, na cabeça da música, vai lá. Somente em Ti construirei a minha casa. Reina, Senhor, reina na minha vida, nesse lugar. Somente em Ti colocarei Daqueles que sofrem, minha esperança. daqueles que estão caídos, Senhor. Somente em Ti
construirei. Eu coloco eles no teu a altar. minha casa. Os doentes, os perdidos, Somente em ti os depressivos. minha esperança. Quero ver o povo falar. Só em ti minha alma achou descanso. Só onde, irmão? Só em ti eu pude respirar. Vamos lá, vai. Só em ti Jesus. minha alma achou descanso. Jesus, vai lá. Só em ti eu pude respirar. Levanta o braço para ele, vai lá. Diga isso, por toda a sua fé, vai. Agora, hoje, O meu coração deseja te encontrar hoje, Senhor. Como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar. Vem, Senhor, vem. Pois eu descobri que aqui é meu lugar. O meu coração, Fala, povo de Deus. deseja te encontrar. Vai falando com ele. Como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar. Vem, Espírito Santo. Pois eu descobri Aqui é meu lugar, Jesus. Levanta o braço. O meu coração, Jesus. o meu coração Reza. deseja te encontrar. Como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar. Pois eu descobri que aqui é meu lugar. Aqui é o meu lugar, Jesus. A tua vida comigo é o meu lugar. A tua vida gerando, restaurando a minha vida é o meu lugar. Sim, Jesus, aqui é o meu lugar. Por isso, Senhor, eu levanto as minhas mãos como um ofertório e peço, Senhor, que o teu Espírito inunda meu ser, a minha vida, a minha história. Muda a minha vida, Jesus. Muda, Senhor, a minha história. Vem, Senhor, com teu Santo Espírito, pela intercessão da Mãe, da Virgem, da Senhora Imaculada, Mãe. Ó Mãe, reza por mim, minha Senhora, pela minha conversão verdadeira, pela minha transformação interior. Vem, Espírito Santo. Vai pedindo, meu irmão, minha irmã, vai pedindo a humildade. Vem, Senhor, inunda o meu ser. Quebra, Senhor, em mim toda arrogância, todo egoísmo, todas as contaminações, toda a história agarrada em mim, todo complexo, Senhor, por causa das minhas vaidades, toda a dor da perda por eu não aceitar perder. Vem, Senhor, vem, Espírito Santo, vem com o teu poder. Ó Maria, roga por mim, Senhora, para que realmente eu seja curado de mim mesmo. Transforma, Senhor, a minha vida. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, hoje nesta missa. Resgata, Senhor, restaura toda a minha história, minhas vaidades, minhas paixões, os meus sonhos, aquilo que me acabei buscando nesse mundo externo, Senhor. Eu gastei a minha vida, eu gastei a minha história, eu gastei o tempo precioso da minha vida, Senhor, na tentativa de encontrar resposta aqui fora, nesse mundo, Senhor. Mas hoje eu encontrei, o meu coração encontrou, Senhor, a tua vida em mim. Fala em mim, Jesus. Mova-se em mim, Jesus. Respira em mim, Jesus, para que eu atravesse esse mar em pé, para que eu atravesse essa vida em pé, para que eu tenha a vida tua, Senhor, caminhando
reto, firme, em pé, Senhor. Que caiam as maldições, que cessem agora as palavras malditas, que caiam por terra diante do Senhor Jesus. Todo espírito da derrota, todo espírito da depressão, toda corrente do demônio, que caia por terra agora. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. O meu coração deseja te encontrar. Canta, termina, entrega para Deus, tua mãe. O meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, vem, Espírito Santo, pois eu descobri, Jesus, que aqui é o meu lugar. Dá-me forças, dá-me a tua graça, Jesus. O meu coração deseja te encontrar. Quero ouvir meu povo cantando. Como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Eu descobri, Jesus. Roga por nós, Santa Virgem Imaculada, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Por aqueles que sofrem em casa, irmãos, desorientados, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quem como Deus, irmãos? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Ninguém como Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Senhor, bem forte. Pode mandar mais forte. Oh, glória! Jesus!